ministrar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, boa noite e a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15. Agradeço a Deus pela oportunidade e ao pastor presidente dessa igreja pela confiança, através do pastor Paulo, minha prima Ela. Deus ele vos abençoe. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, que diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Meus amados irmãos, contextualizando, a cidade de Tarso era a capital da Cilícia, bem antes do tempo do apóstolo Paulo. A cidade de Tarso, ela ensinava a gramática, a retórica, a matemática, a música, ética. Tinha os médicos, tinha os filósofos. E os médicos e os filósofos, quando viajavam de Tarso para as outras cidades, eles falavam da grandeza, do conhecimento, de tudo aquilo que tinha na cidade, porque a cidade de Tarso, ela era uma rota comercial. Ela tinha um centro financeiro que chamava a atenção das outras cidades e lhe causava inveja. Como a cidade de Tarso, ela tinha um bairro ou uma colônia de judeus, e era uma rota comercial. O pai de Saulo sai de Jerusalém e vai para Tarso, porque diz a história que ele era fabricante de tenda. E ele foi para lá. Só que Paulo, ele nasce na cidade de Tarso. E quando a criança ela completava aproximadamente 5 anos de idade, a história vai nos dizer que os pais lhe ensinavam em casa. E quando a criança completava 6 anos de idade, a história diz que os pais levavam seu filho para a escola judaica. Na escola judaica não lhe ensinava a desenhar, nem a pintar, e nem ler outro tipo de livro, nenhuma outra coisa. E a primeira coisa que a escola judaica ensinava e a criança judia aprendia, está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Só que Saulo ele vai crescendo, ou antes disso, quando Saulo ele completa 8 dias, houve o pacto da circuncisão. Vem agora, ele vai para a escola judaica, e quando ele completa aproximadamente de 12 a 13 anos, houve a sabatina, algo chamado de Bar Mitzvah. E Paulo ele foi sabatinado. Quem não lembra de Jesus, quando faz 13 anos, vai para o templo com seu pai. E ele quando chega lá, porque tinha 7 festas, 3 delas, se não me foge da mente, era obrigatório, ou era certo, tinha que ir. E quando eles ofereceram os sacrifícios, os pais de Jesus voltam para casa e Cristo fica no templo. Só que quando Jesus ele fica no templo, tinha uma fila de crianças aí, provavelmente as crianças eram filho de quem tinha dinheiro e estudava em boas escolas, bons professores, filósofos. E quando chega na vez de Jesus, que ele foi interrogado, diz a Bíblia que Jesus, o que eles perguntavam a Jesus, ele falava, e eles diziam: que sabedoria é essa? De onde vem essa criança? De onde é ele? Quem é seus pais? E eles procuraram e disseram: ele não é daqui, ele é da Galileia ou de Nazaré. Lembra que diz a Bíblia que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas o que acontece? Quando Saulo ele faz 13 anos, ele foi sabatinado e passa-se o tempo. Saulo agora é enviado pelos seus pais. Eu estou correndo por causa do tempo. Saulo é enviado de Tarso para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, doutor da lei, filho de Simão, neto de Hilel, bisneto de Ixamai. Tinha 2 escolas, a de Gamaliel e a de Ixamai. Uma era flexível. A de Gamaliel, ela ensinava que o Messias, quando viesse, estava baseado em Isaías 53 e o Salmo, se não me foge da mente, 22.
A do outro era mais rígida, e eles diziam que quando Jesus viesse, ele vinha provavelmente em um cavalo branco, vinha para libertar o povo judeu do jugo de Roma. Só que passa-se o tempo e Paulo ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Diz a história que Paulo passa 10 anos estudando, e Paulo suga todo o conhecimento do seu mestre. Quando completa-se 10 anos, Saulo, ele volta de Jerusalém e vai para Tarso. Nesse contexto surge na Galileia um homem chamado de Jesus. E ele agora começa a formar o seu ministério. A maioria deles eram discípulos de João. E quando Jesus passa, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu tinha dito que era antes e depois de mim. Aquele que eu disse que ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Só que passa-se o tempo, quando Saulo volta, que Cristo surge, ele forma seu ministério. Resumindo, Cristo ele vai agora, entra no templo. Quando Cristo entra no templo, estava agora os sumos sacerdotes de coloio com quem os cambistas, os camelô. E no pátio dos gentios, quem era que estava lá? Não era mais os gentios com o seu sacrifício, era os camelô, acoloiado com eles, quem tinha colocado eles lá, Anás e Caifás. Só que quando Jesus chega, bota o pé, olha, volta, vai comer figo. Ele teve fome. Só que quando ele chega lá só tinha folha. Cristo não quer boniteza e nem aparência. Cristo ele quer fruto. E ele vai, amaldiçoa aquele pé de figueira e volta. Quando Jesus volta, ele pega uma zorrague e entra no santuário, vira as mesas, solta as pombas. As moedas corriam pelo chão. E Cristo agora ele começa a expulsar os vendedores e dizer: aqui é casa de oração, mas vós tem transformado em covil de salteador. Quando Jesus ele faz a limpeza, diz a Bíblia que houve cura, prodígio, de maravilhas. Só que Jesus agora ele é o que? Ele é traído, vendido. Cristo foi morto, ressuscitou. Aí Pedro está lá nas margens do rio, outros discípulos chegam e dizem: tu vai para onde? Pedro disse: vou voltar às práticas antigas. E eles foram com Cristo, só que Jesus ele foi atrás deles. E quando eles vêm voltando, diz a Bíblia agora que Cristo, ele grita: filhinho, vocês pegaram alguma coisa, tem algo para comer? E eles disseram: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Cristo disse: eu tenho fogo aqui ainda aceso, eu tenho pão assado, eu tenho peixe. Só que Pedro não conheceu, mas João, o discípulo que colocava a cabeça no ombro, disse: Pedro, tu não estás entendendo, não conhecesse? Esse é o mestre. Aí Pedro agora se enrola, pula, e quando chega lá, Cristo disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes. Tu me amas, Pedro? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí era como se Pedro estivesse com uma vara ou com uma rede. Cristo disse: me dá isso aí, toma um cajado, apacenta minhas ovelhas. Se nós observarmos, Pedro nega Cristo 3 vezes. E Cristo faz 3 perguntas a Pedro. Só que Jesus, ele nem perde e nem empata. Ele pega aquilo que estava com Pedro, era como se fosse 4-1, e disse: apacenta as minhas ovelhas. Só que quando Jesus morre, eles se trancaram. Jesus chega, entra onde eles estavam e disse: Pai seja convosco. E eles agora tinham uma mensagem para pregar, tinha ousadia, tinha esperança, e sabia que se morresse, como o mestre dele ressuscitou, eles iriam ressuscitar. Antes disso, eles se cumprimentavam uns para com os outros, um ósculo santo, e se cumprimentando no nome dos imperadores, de Nero, de Domiciano, de Tito. Mas o que acontece quando Jesus morre, que aparece, que eles viram Cristo, eles agora criaram coragem, criaram força, e quando via uns aos outros se cumprimentavam dizendo: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diz a Bíblia que aquilo que eles tinham, eles não consideravam exclusivamente seu. Eles repartiam e distribuíam segundo a necessidade do povo. Aí agora, quando Jesus, antes disso, quando entra no santuário, que Cristo faz a limpeza no templo, tinha um sacerdote, o sumo, que era da cidade de Tarso. E ele chega lá em Tarso e disse: apareceu um homem aí chamado Jesus, que não considera ninguém, fez a limpeza, virou a mesa, expulsou os cambistas. E o cara veio virado, dizendo que era o Cristo. Ele alimentou o povo com 5 pães e 3 peixinhos.
E ele disse que nós era raça de víbora, sepulcro caiado. Aí Saulo agora vem de Tarso para Jerusalém, pede carta e vai agora para a cidade de Tarso. Só que Saulo, ele vinha respirando ameaça. Só que diz a Bíblia que Jesus tinha escolhido Saulo antes do nascimento, desde a criação do mundo, antes da fundação da terra. Deus te escolheu, Deus já tinha te separado. Você nem sonhava quem ia ser você ou quem era. Deus, ele já te conhecia. Mas resumindo, quando Saulo chega, ele vai agora e ele começa a pedir carta. E ele, quando pede carta, vai agora e ele fica junto com os doutores da lei. Ele aprovou a morte de Saulo e as vestes de Estevão caem aos pés de Saulo. Foi ali que Deus começou a trabalhar na vida de Saulo. Ninguém sabe o dia que se converteu, sabe o dia que confessa, só quem sabe o dia é Cristo. Aí Saulo agora pede carta, junta com mais alguém e respirando ameaças, vai para a cidade de Tarso. Como quem diz, eu vou pegar, eu vou esfolar, eu vou arrancar o couro, eu vou matar. Só que Saulo, ele ia atrás dos cristãos e o dono dos cristãos atrás dele. Saulo perseguindo o crente e o dono do crente atrás dele. Saulo de olho nos cristãos e o dono dos cristãos de olho nele. Saulo, ele era um improvável. Quem já ouviu falar de anjos de asa quebrada? Não voa, não vai mais para canto nenhum. Abraão tinha asa quebrada, era mentiroso. Isaac tinha asa quebrada, mentiroso. Jacó, trapaceiro, asa quebrada, mentiroso. Raabe, prostituta, asa quebrada, mentiroso. Moisés, assassino, asa quebrada, mentiroso. Mas na noite de hoje Deus manda te dizer que Ele vai te dar asa. Deus vai te levantar. Você vai voar, vai decolar. Você não vai ficar só nessa. Deus, Ele vai te levantar. Ele vai te dar asa e vai soprar teu nome pelos quatro cantos da terra. Mas para finalizar, indo Saulo no caminho de Damasco, uma luz bem forte, mais forte do que o sol, brilha, e uma voz falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Na frente da minha casa tinha uma macumbeira, eu trabalhando, e quando eu olho para o chão, uma água correndo. E eu disse: faça isso não, porque a senhora vai me dar um choque. Ela disse: saia daqui. Eu digo: vamos ver quem vai sair primeiro, eu ou a senhora, sua macumbeira velha. E ela disse: está feito. Depois que eu falei, eu fiquei com medo. Eu digo: Jesus, o que foi que eu disse? Passa-se o tempo, minha esposa está ali, ela conhece. Com 15 dias eu cheguei em casa de 11 horas, que eu tinha vindo de 11h30 para meia-noite, que eu tinha chegado em uma mini vigília. E quando eu chego, ela está agarrada no portão pedindo socorro. Quem foi que socorreu ela?